Agora vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho desse projeto que eu disse na abertura do programa, que é lindo, um projeto de amor, de solidariedade. Você sabe que uma das coisas boas que a pandemia está fazendo frutificar é a solidariedade, né? O amor ao próximo. É a gente, apesar de confinado, não ficar olhando só para o próprio umbigo, é olhar para aquilo que está à nossa volta e para as pessoas que precisam mais do que a gente e que a gente pode realmente estender a mão. Esse é o momento. E a CUFA, que é a Central Única das Favelas, é uma organização sólida, reconhecida internacionalmente pelas esferas políticas, sociais, esportivas, culturais. Ela foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas do Rio de Janeiro que buscavam espaço para expressar aquilo que eles tinham. E hoje a gente vai falar sobre um projeto que nasceu através deste primeiro com CUFA, que é o projeto Mães da Favela, na qual a rapper Nega Giza e o produtor musical Dudu Nobre, junto com a CUFA, tiveram a iniciativa linda de unir grandes nomes da música brasileira para criar um clipe em nome desse projeto. Já já eu vou conversar com o Celso Ataíde, que é representante da CUFA, mas antes vamos assistir juntos ao vídeo clipe Mães da Favela. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor, melhor. Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras, lutadoras de todas as favelas do Brasil. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor, melhor. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor, melhor. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor, melhor. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor, melhor. A benção, mãe, a benção, avó, Vamos vencer, vamos vencer o pior. Tudo vai ficar melhor, melhor. vamos vencer, vamos vencer. Tudo vai ficar melhor, melhor. Melhor, melhor, melhor. Vamos vencer o pior. Amém. Mãe da favela. Benção, mãe, benção, avó. Deus te abençoe, meu filho. Que trabalho lindo, gente! E é lindo ver os artistas também motivados, né? Olhando de que forma eles podem fazer a diferença. Não só a diferença levando alegria através da música, mas diferença também com ajuda financeira, né? Fazendo doações tão importantes. Isso é maravilhoso. Que na pós-pandemia a gente possa continuar dessa mesma forma, porque esse é o segredo da vida, da felicidade, é o amor. Né? E eu vou conversar com alguém que vive em amor, que é o Celso Ataíde, representante da CUFA. Ele já está conosco através do Skype e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a CUFA e o projeto Mães da Favela. Boa tarde, Celso, como vai você? Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo, prazer vê-lo aqui. Sinta-se à vontade, apesar de Skype, como se estivesse em casa. Parabéns pelo trabalho, pelos projetos. Eu sei que a CUFA não para de criar coisas maravilhosas. Queria que você explicasse um pouquinho primeiro para quem está em casa o que é a CUFA. Bom, pessoal, na verdade a CUFA é uma organização social, é uma ONG que existe há 20 anos.
A gente começou no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. A ideia inicial era a gente se envolver com o povo do hip hop e a gente então foi crescendo. A gente então passou a estar em mais de 200 favelas do Rio de Janeiro. E a gente acabou criando núcleos no país inteiro. Hoje a gente está em mais de 5 mil favelas no Brasil, que aliás é uma pena. O ideal é que não existisse nem favela em lugar nenhum. Mas já que existe, a gente precisa levar alento para essas pessoas. E hoje a gente está em 17 países. A gente hoje a gente tem 3 cadeiras na ONU, habitação, afrodescendência e juventude, com uma sede no Bronx, em Nova York. Então a gente começa a desenvolver essas ações das mais variadas iniciativas, seja com Taça das Favelas, que é uma competição esportiva, seja com a Gisele Bündchen, a Beyoncé, que é o Top Cufa, que é para poder valorizar as meninas das favelas, e assim uma série de outras iniciativas. Nesse momento, quando surge a pandemia, a gente transformou os nossos espaços de formação para os espaços de distribuição de alimentos. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que, graças a esse trabalho, milhares de pessoas estão sendo alimentadas nesse momento. Quando começou a pandemia, minha primeira preocupação foi exatamente com as mães da favela, porque eu pensei, como é que essa turma vai fazer pro pão de cada dia, né? Porque ela sai de manhã para trabalhar, muitas delas são diaristas, muitas patroas acabam achando que não precisa pagar porque não tem o vínculo empregatício, então elas não têm de onde tirar o sustento. E essa mobilização é importante, assim como tantas outras que a gente sabe que também estão acontecendo, mas eu até queria, antes que você falasse um pouquinho do projeto Mães da Favela, desafiar quem está em casa a ajudar também. Às vezes a gente acha que assim, uma cesta básica não vai fazer diferença, mas faz e muita diferença. Não sei se vocês perceberam no videoclipe que a gente apresentou, tem não é o código de barras, como é que chama mesmo, que eu esqueci? O QR Code. Aí você aponta ali a câmera do seu celular e você já vai direto para a forma onde você pode fazer a doação. Faça isso. Um pouco, gente. Se todo mundo fizer, vira o muito que o ser humano hoje precisa. Somos somos iguais. Alguns tiveram oportunidades e outros não, mas somos iguais. Então agora, eu queria, Celso, que você falasse um pouquinho mais do projeto Mães da Favela. Ele surge, na verdade, quando quando surge a pandemia, quando a gente, enfim, achava que não fosse chegar no Brasil, de repente chega, bate na nossa porta, a gente meio que descobre que está aqui e a gente, então, para as atividades das CUFAs nas cidades e a gente, então, começa a fazer mobilização de alimentos, porque a gente também sabia que 50% de quem mora nesses territórios de favela trabalham de maneira informal ou autônoma e que gasta tudo que recebe, porque recebe muito pouco, está ali no limite. Sobrevive, ok, mas não tem dinheiro em reserva. Então, e quando quando parasse as suas atividades, obviamente que elas não iam ter renda nenhuma, iam ter renda zero, e aí a primeira coisa que ia acontecer é faltar comida em casa. E você imagina você com criança em casa, com você com idosos em casa, enfim. Então a gente começou a mobilizar alimentos. Então procuramos as empresas, as mais diversas empresas, e a gente já tinha uma certa experiência, porque a CUFA tinha um trabalho com a Natura de distribuição na última milha, na última ponta. Então a gente colocou essa expertise à nossa disposição, e passamos, então, a desenvolver isso. Então, só para você ter uma ideia, isso foi dando tão certo que a gente passou a fazer isso no país inteiro. Então, hoje, nós já conseguimos mobilizar 85 milhões de reais, convertendo para dinheiro, em alimentos, cesta básica, ou seja, alimentos fechados, que a gente vai montando a cesta básica nos nossos pontos de distribuição. O que a gente acabou descobrindo, que nós chegamos em 2 milhões de pessoas já cadastrando essas pessoas através de uma empresa chamada Acesso Digital. Então a gente cadastra as pessoas nas favelas com reconhecimento facial para não ter nenhum tipo de fraude e faz então o pagamento para essas pessoas em dinheiro, porque surgiu 2 momentos. Uma é o Mãe das Favelas físico, que é essa cesta básica, a gente leva a cesta básica para elas, e o outro é a cesta básica digital. Porque a gente acabou descobrindo que muitas vezes você leva para ela a cesta básica, o feijão e o arroz, e ela não tem dinheiro para comprar o gás. Então não consegue sequer cozinhar. E na cesta básica não tem, por exemplo, absorvente, não tem pasta de dente, não tem remédio, não tem botijão de gás. Então a gente resolveu dar autonomia para essas mães, viabilizando R$240, fazendo transferência de renda para elas. Então, quando a pessoa vai no site e faz uma doação, você consegue, na verdade, que é uma coisa que é muito importante para nós, que é a transparência, nós contratamos uma empresa em parceria que chama-se ProAudit, que audita grandes empresas, e as empresas doadoras, elas são obrigadas, não é uma alternativa, elas são obrigadas a indicar uma pessoa da sua empresa para poder compor um conselho fiscal. Ou seja, quem faz a auditoria é uma empresa de auditoria
que passa, na verdade, os seus relatórios para esse grupo de conselho fiscal, composto pelos doadores, para justamente você saber quanto você doou, para onde é que foi, para quem foi esse recurso, quem são essas pessoas que receberam. Então você tem todo o relatório de absolutamente tudo. Então a gente está hoje fazendo esse trabalho nacionalmente, então a gente resolveu focar nas mães, exatamente porque dentro desse espaço de vulnerabilidade, as mães são as mais vulneráveis, porque elas cuidam dos idosos da casa, elas cuidam das crianças, que estão sem escola, estão comendo em casa. Então você imagina, você não tem dinheiro, você tem mais gente comendo em casa, aí você não consegue nem sair na rua porque você está com medo do vírus, sabendo que você também não vai ter hospitais de qualidade para te atender, porque já não atendia antes da pandemia, muito menos agora. Então, realmente, é uma situação muito tensa para essas pessoas. Então, a nossa posição foi aproveitar a nossa capilaridade e colocar esse serviço nosso à disposição dessas pessoas, sem ganhar R$1, obviamente, e prestando conta com todo mundo. Então, os artistas também são amigos nossos, que a gente queria que eles ajudassem, ficaram muito felizes em participar desse clipe, e esse clipe é justamente usando esse QR Code para poder a gente conseguir mais recursos, para poder continuar impactando positivamente, até que a gente saia desse até que a gente entre no pós-vírus, né? Puxa vida, Celso, você não sabe como está sendo importante tudo isso que você está falando, porque isso, assim, ajuda a CUFA, né? Eu tenho certeza que nesse momento algumas pessoas estão sentindo já que tem que doar, e tem mesmo, gente, a gente precisa estender as mãos, mas muita gente também está entendendo que a dor que elas estão sentindo é pequenininha, né? Porque a situação nas favelas é realmente muito triste. E você tocou em alguns pontos aí bem importantes. E às vezes você sabe que tem até o preconceito, né? Hoje em dia eu tenho ouvido, às vezes, em alguns noticiários, que a favela X, Y continua tendo baile funk, que as pessoas não estão nem aí para a pandemia. E eu queria saber, você que está bem próximo a essa realidade, como é que você está vendo tudo isso? Bom, irresponsabilidade tem em toda parte. Quer dizer, existem alguns casos, sim, que algumas pessoas exageram, que é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Mas se a gente fizer um jogo hoje de futebol no Maracanã, no Pacaembu, com Flamengo e Vasco, com Corinthians e São Paulo, vai ter também muitos responsáveis indo. A prova disso é que mesmo no asfalto, se a polícia não estiver na praia, vai ter gente na praia. Tanto é que está tendo toque de recolher nas cidades, para que as pessoas não vá para a rua, porque alguns irresponsáveis vão. Então, isso não é... Agora, uma coisa que é importante a gente perceber é que a favela, hoje se fala muito em quarentena, em isolamento social, mas essas pessoas já vivem em isolamento social desde sempre, isolamento de direitos. E a gente precisa também entender que parte da favela está desempregada porque é autônoma ou trabalha informalmente, e uma outra parte dessas pessoas, elas estão segurando o país. Porque quando você vai hoje fazer uma compra no supermercado, quem está lá no caixa ou fazendo a faxina desse supermercado é exatamente alguém da base da pirâmide. Quando você vai hoje no hospital, você é atendida por um médico bacana, importante, etc. Mas a base do hospital é de gente da periferia de favela, quer dizer, é o faxineiro, uma grande parte dos enfermeiros também, ou quem desliga o interruptor, quem cuida da água, quem é o vigia desse hospital. Então não é somente serviço essencial, não são aqueles que a gente elenca como os mais expressivos, mas aquele que faz a base para esses mais importantes poderem tocar esse piano. Quando você vai hoje no teu posto de gasolina para poder você abastecer teu caminhão, teu carro, tem lá um frentista que é da favela. Quando você vai fazer o teu home office e você pede uma refeição bem saborosa, existe uma cozinheira ou cozinheiro da favela ou um motoboy te entregando que é da favela. Então a favela ela não parou, ela continua. O que faz com que ela tenha uma relação com o vírus diferente de quem está em casa, com medo de morrer. Essas pessoas elas saem de casa, pegam trem, ônibus, barca, metrô cheio, portanto não tem muito como ter medo de vírus, chegam no trabalho, também estão expostas e quando elas voltam para casa, uma residência com 10 pessoas numa casa muito pequena, num quarto, vão estar, na verdade, expondo todo mundo. Então, o medo do vírus, ele é diferente de quem está efetivamente resguardado com a sua geladeira cheia e com a sua conta bancária com alguma reserva porque tinha condição de fazer isso. Então, acho que a responsabilidade tem que ser para todo mundo, independente de classe social. Quem mora na favela também tem que ter, a gente faz campanha para isso. Mas existe, infelizmente, uma outra questão que é fundamental, e quem mora na favela muitas vezes está na rua aguardando passar algum tipo de ação social voluntária com algum benefício, porque às vezes estão com fome. Se ficar dentro de casa no seu barraco, no calor, pode ser que as ajudas humanitárias passem por eles e eles não peguem. Então,
tem realidades diferentes que só sabe quem está vivendo naquele território. E é bom a gente trazer isso, a gente está falando com milhares de brasileiros e como eu sempre falo aqui, a gente é igual, esse vírus veio mostrar o quanto a gente precisa realmente um do outro. E eu gosto muito da gente explanar sobre as diferentes realidades, porque eu acho que a gente precisa abrir os olhos, né? Não adianta a gente querer ficar vivendo numa hipocrisia quando a gente vive num país de tanta desigualdade. Então, assim, mais uma vez eu te agradeço e mais uma vez para você que está em casa, minha telespectadora, telespectador, gente, é hora de ajudar. CUFA tá aí, projeto sério, projeto Mães da Favela, projeto auditado e a gente fala dele para você com muita alegria, com muita satisfação, mas o mais importante, com tranquilidade. Obrigada, Celso. Força aí para vocês. Obrigado. Só queria fazer uma última observação, que o projeto é tão sério que a Unesco mandou fazer uma pesquisa para poder ver como é que a gente estava operando a parte fiscal, a parte de logística. E o único projeto hoje que a Unesco chancela no Brasil, nesse momento de epidemia, de pandemia, é justamente o Mães das Favelas, seja físico ou seja digital, tamanha é a sua transparência e seriedade. Então, www.mãesdafavela.com.br e fique à vontade para poder você ajudar essas mães, essas mulheres que sempre produziram, seja em casa de família ou seja nos lugares mais diversos, mas que sempre trabalharam e tudo que elas querem é que a vida volte ao normal para elas continuarem produzindo e ajudando o país no seu desenvolvimento. Muito bom. Um abraço forte para todas as mães da favela e para toda a turma aí que trabalha no projeto, especialmente para você. Então é www.mãesdafavela.com.br. Exatamente. Obrigada, Celso. Até a próxima oportunidade. Portas abertas sempre. Pintou um projeto, está precisando de uma força, fala com a gente, combinado? Obrigado, querido. Até mais. Até. Boa tarde. Lindo, né? A gente vê um projeto sério assim, não é verdade? Só que não adianta só ver. É como eu falo aqui, não adianta a gente saber, ter conhecimento, a gente tem que agir. Na hora que a gente vê um projeto bonito assim, não adianta olhar e falar, nossa, o cara, que legal, né? Essas pessoas envolvidas, que bacana. Não, é hora da gente abrir as mãos, tirar do bolso. Eu tô falando mesmo para você que tem aí, que pode ajudar. Faça a diferença, que seja na vida de alguém, mas faça a diferença. A gente, quando olha só para o nosso próprio umbigo, a gente tende a achar que o mundo está perdido, que as coisas estão ruins. E olhando para baixo, para o nosso umbigo, a gente não encontra felicidade. A felicidade está no amor e está em espalhar o amor. Espalhe amor.